Agora na São Lourenço FM, Esporte 91. O seu programa esportivo com todas as informações. Esporte 91. Apresentação: Wellington Batista. Bom dia, ouvintes de São Lourenço região. Está começando pela São Lourenço FM, o Esporte 91, seu programa de todos os esportes. Bom dia, José Roberto, Natália Schneid. Bom dia, Wellington, tudo bem? E aí, tranquilo? Tudo bem, graças a Deus. Então vamos para os destaques do Esporte 91 desta quinta-feira. Destaques do Esporte 91. Hoje no Esporte 91 vamos falar do futebol de São Lourenço. Domingo teremos a terceira rodada do Campeonato Municipal de Futebol Amador. Já em Caxambu e Baipendi, a rodada do Campeonato Intermunicipal da ACC será decisiva para a formação das quartas de final. No bairro da Serrinha teremos os jogos da volta da semifinal. Promessa de emoção, hein? Hoje vamos falar também do Campeonato Regional da Liga de Andrelândia, que no próximo domingo vai começar as semifinais da competição. Já no Campeonato de Empresas e Comércio de São Lourenço, chegamos ao fim da primeira fase. Já temos a definição da próxima fase da competição. Já todos os detalhes para vocês. E tivemos uma partida no Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira. Flamengo e Vasco fizeram um clássico no Maracanã em jogo adiantado da 34ª rodada. E também teremos as bombas do Esporte 91. São Lourenço FM, Esporte 91. Então vamos começar o programa de hoje falando do futebol amador da cidade de São Lourenço. No próximo domingo teremos a terceira rodada do campeonato, então anotem aí as partidas. Lá no campo do Santa Helena, a equipe da Honda vai enfrentar o Conquista, né? O jogo vai começar às 8h30 da manhã. E em seguida teremos a partida entre o Sport enfrentando a equipe do Cruzeirinho, né? Então Honda e o Cruzeirinho, que são os líderes do campeonato, vão jogar lá no campo do Santa Helena. Já no campo da Associação Esportiva Rio Verde, lá na Sonda, vamos ter o jogo do Ajax enfrentando a equipe do Santa Helena. O jogo está marcado para as 9h da manhã. Agora eu vou falar do Campeonato Intermunicipal, né, que é organizado pela ACC, em Caxambu e Baipendi. O campeonato está na reta final da primeira fase e os jogos que faltavam vão determinar quem vai ficar com a última vaga para as quartas de final. Na sexta-feira, no dia 15, às 20h, lá no campo do Botafogo, a equipe do Marimbeiro de Cambuquira vai enfrentar o Sobradinho de São Tomé das Letras, né? E no domingão, no dia 17, lá no campo da Fundação em Caxambu, o Marimbeiro de Cambuquira vai enfrentar o Viracopo de Cruzília. Essas partidas são válidas pelo Grupo B, que é o único grupo que ainda não finalizou as partidas da primeira fase. Marimbeiro de Cambuquira, Sobradinho de São Tomé das Letras e Viracopo de Cruzília brigam por uma vaga como o melhor terceiro colocado para passar de fase. A equipe do Tabajara de Baipendi já garantiu a primeira colocação desse grupo, com 12 pontos. E o Grêmio Miranda garantiu a segunda colocação com 9 pontos, né? No grupo A já estão classificados 3 equipes de Caxambu: Santa Helena, Cachorro Molhado e a equipe do Bangu. Já no grupo C, Piracicaba de Baipendi e o Flamenguinho de Caxambu também já garantiram vaga para a próxima fase. No Esporte 91 da próxima segunda-feira vamos trazer todas as definições do Campeonato Intermunicipal de Caxambu e Baipendi. Agora o assunto aqui no Esporte 91 é o campeonato lá do bairro da Serrinha, né? No próximo domingo vamos ter aí os jogos de volta da semifinal da competição. Na primeira partida, o Serrinha dos nossos amigos ficaram no 2-2 e o Rosário Júnior e Bocaina ficaram no 4-4, né? Os dois jogos ficaram empatados, então tá tudo aberto aí no campeonato da Serrinha, com certeza no próximo domingo vamos ter aí muita emoção nos gramados lá do bairro da Serrinha. Esporte 91. Se estamos falando de decisão, então vamos falar do Campeonato Regional da Liga de Andrelândia, né? No próximo domingo também começa a disputa das semifinais. Em Andrelândia, o Atalanta de Andrelândia vai enfrentar o CAB, que é um time lá de Bom Jardim de Minas. E em Cruzília, vamos ter aí um dos grandes clássicos da região, né? Por muitos, é o maior clássico aqui do futebol amador da nossa região. O 7 vai enfrentar o Ipiranga, né? Ambas as equipes são de Cruzília. E que eu fiquei sabendo que Cruzília, todo mundo só fala dessa partida, hein? Jogo mais esperado que visita de parente rico. Então todos os jogos estão marcados para as 15h, horário de Brasília. Já no Campeonato Intermunicipal da Lifon, né, que é o campeonato lá de Olímpio Noronha, as duas equipes de São Lourenço vão estrear na competição.
Às 14 horas, a equipe da Honda vai enfrentar a Associação de Lambari e às 16 horas, a equipe do Atlético de São Lourenço vai enfrentar a equipe do Jesuânia. Agora o assunto é o futsal. Vamos falar do Campeonato de Empresas e Comércio, que já tem a definição da fase mata-mata. Após a primeira fase de grupos, as equipes classificadas foram Gomes Depósito, Posto São João, Betampex, Gomes Matriz, Padaria São Lourenço, Carrossel da Praça, Sempre Nosso e o Carrossel do Centro, Então a primeira rodada aí da fase mata-mata, que é as quartas de final do Campeonato Municipal de Empresas e Comércio, será na próxima terça-feira, no dia 19, às 20 horas e 30 minutos. O Gomes Depósito vai enfrentar o Carrossel Centro e às 21 horas e 30 o Posto São João vai enfrentar o Sempre Nosso. E no dia 21/11, mais conhecido como próxima quinta-feira, o Betampex vai enfrentar o Carrossel Praça e o Gomes Matriz vai enfrentar a Padaria São Lourenço. São Lourenço FM, Esporte 91. Vamos falar de Brasileirão? O campeonato mais enrolado que cabelo de sobaco. Ontem teve clássico no Maracanã, Flamengo e Vasco fizeram um jogo adiantado da 34ª rodada. O Flamengo, que conta as horas aí para levantar a taça, enfrentou um Vasco aliviado após a última vitória em cima do CSA, praticamente tirando todas as chances aí do Vasco cair para a segunda divisão. Sobre o jogo de ontem, posso dizer que foi um jogaço super agitado. O Flamengo abriu o placar já logo no início, após bela jogada do jovem Renier. Everton Ribeiro aproveitou a sobra e já fez 1-0 para o Flamengo com apenas 38 segundos de partida. Nesse momento, todo flamenguista já imaginou que viria aquela sonora goleada. O Maracanã lotado, com a maioria da torcida, e o Flamengo ainda era o mandante do jogo, veio abaixo após o primeiro gol. Porém, clássico é clássico, minha gente? E o Vasco chegou ao empate aos 34 minutos do primeiro tempo, com o jovem Marrone. E aos 38 minutos do primeiro tempo, Iago Pikachu fez uma bela jogada passando por dois zagueiros do Flamengo e foi derrubado por Rodrigo Caio. Pênalti, Iago Pikachu foi pra bola e virou para o Vascão, Nesse momento, o jogo estava 2-1 para o Vasco. Pintou o vice-campeão, só não concorda quem é clubista. E no fim do primeiro tempo, o Flamengo chegou ao empate. Após cobrança de falta, Rafinha bateu cruzado e a bola desviou em Danilo e entrou para o fundo da rede do goleiro Fernando Henrique, 2-2 no primeiro tempo. No segundo tempo, o Vasco voltou a ficar na frente do placar, Aos 7 minutos, Marco Júnior fez o terceiro gol do Vasco, mas Bruno Henrique, em ótima fase, para mim o melhor jogador do Flamengo, fez 2 gols e virou a partida para o Flamengo. Minha gente, virou. Mas no final, quando eu já achava que o Flamengo ia vencer mais uma no Brasileirão, Ribamar empatou novamente o jogo de cabeça. Então, final da partida, Flamengo 4, Vasco 4. Um jogaço, Com o resultado, o Flamengo agora abre 11 pontos para o Palmeiras, Porém, agora com um jogo a mais. Esporte 91. Agora vamos para as bombas do Esporte 91. A boa fase do atacante Michael do Goiás, pode fazer o jovem atleta ir parar no futebol português. O Sporting de Lisboa está de olho no mercado para buscar novos nomes para reforçar sua equipe na janela de janeiro. E o jogador de 23 anos entrou na mira da equipe. Com contrato até o fim de 2021, Michael deve ser negociado pelo Goiás no final deste campeonato brasileiro. Sua multa rescisória gira em torno de 50 milhões de reais. Nesta temporada, o jogador vem se destacando por sua habilidade de arrancadas em direção ao gol. Em 50 jogos no ano, o atacante marcou 14 gols. Michael não seria o único brasileiro na mira do clube português. O jornal português A Bola publicou em uma consulta foi feita ao Palmeiras ao meia Gustavo Scarpa, ele mesmo que perdeu o pênalti contra o Corinthians no último sábado. A negociação, porém, só seria concretizada caso a venda de Bruno Fernandes, que é um dos craques aí do Sporting, está em ótima fase na Europa, fosse completada na próxima janela de transferências. Os rumores sobre a contratação de William, o William do Chelsea, que já jogou no Corinthians pelo Barcelona, voltaram a surgir na imprensa espanhola. O Barça quer contratar o brasileiro para a próxima temporada sem custos, O brasileiro tem contrato até junho de 2020 com o Chelsea e pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe a partir de janeiro. O presidente José Carlos Pérez diz que o Santos tenta um novo empréstimo de Jorge. O lateral esquerdo está cedido pelo Mônaco até dia 31 de dezembro. O valor de compra não está fixado, mas o combinado é 10 milhões de euros, cerca de 46 milhões de reais. Quantia distante da atual realidade financeira do Peixe.
E chegamos ao fim do Esporte 91 desta quinta-feira. Na próxima segunda-feira estaremos aqui de volta com mais notícias do esporte de São Lourenço e toda a região. Agora vocês ficam com a continuidade do Notícias, entrevistas e comentários com José Roberto e a Natália Schneid, né? Que Deus abençoe todos vocês.